Vamos aí com Apocalipse 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz: aquele que tem na sua destra é mão direita, aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas. Essas 7 estrelas, Apocalipse 1 e 20, diz que são os anjos das 7 igrejas, né? Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Esses 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa carta é direcionada a quem fora responsável pela igreja, ao anjo, né? Mas o Senhor está falando com a igreja, correto? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Então, essa árvore que está no meio do paraíso, só tem direito de comer dela, essa árvore da vida, se vencer. Então, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore do paraíso que está no meio do paraíso, né? Vamos orar? Senhor Deus, humildemente, Pai, nós estendemos a nossa voz em oração, que o Espírito Santo do Senhor possa vir nesta manhã e nos ensinar a palavra, nos ensina a mensagem. Fala comigo, fala conosco, fala com esta igreja, de modo que nós todos possamos compreender e entender, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quero falar um pouquinho com a igreja sobre a igreja de Éfeso. Essa carta, essas palavras que envolve aqui esses 7 versículos, foi dirigida ao anjo da igreja que estava em Éfeso. A igreja que estava em Éfeso. E Éfeso, a palavra Éfeso, significa almejado, porém relaxado, né? Éfeso significa almejado, porém relaxado.
a gente fica analisando assim, por que traz este significado? Em ritmo de escola, eu gostaria que o Espírito Santo nos desse a unção, tanto para mim que estarei falando, né, quanto para vocês que estarão ouvindo. E aí eu conto com a ajuda dos diáconos. A atenção de vocês me ajuda. Eu sempre convido o pastor Irineu para ficar ali, porque a atenção de vocês me ajuda. Se vocês ficarem assim, volúvel, me incomoda. E até a igreja não sobe no nível de fé mais do que nós. Nós carregamos a responsabilidade de aprender pelo povo. Os diáconos, os pregadores, os evangelistas, o Marcos, o Edmar. Não é só eu que tenho que saber, não é só eu que tenho que ensinar. Toda a igreja sabe, aprende para ensinar. Ninguém é tão pobre, né, que não possa doar, dar. Como também ninguém é tão rico que não possa receber, né? Ninguém é tão ignorante que não possa ensinar e também não tão sábio que não possa aprender. Então, juntos, aprendemos uns com os outros. E nós temos a felicidade de ter em mãos o que foi ensinado por um pregador, por um evangelista, profeta, foi vindicado, foi evidenciado em seu tempo pelo Espírito Santo diante de milhares e milhares de gente. Sei que a pregação e o ensinamento que o irmão Brana trouxe foi ensinamento atraente e foi também repelente. Quer dizer, provocou, né? Provocou em muita gente aquela atração, mas também provocou em muita gente aquela inversão, né? Aquela coisa que puxa, mas existe aquela coisa que empurra, né? Teve um número de pastores e ministros, igrejas, que aceitou o irmão Brana como um homem de Deus, a sua doutrina, a sua pregação como de Deus. E o irmão Brana, ele leu, uma força de expressão, um caminhão de livros. Um caminhão de livros. O irmão Brana foi informado, e coisa que eu e você também deve ser, a respeito de religião. Religião. Por exemplo, na Índia, quantas religiões existem lá na Índia? E qual é a religião, né, que mais predomina na Índia? Então, o irmão Brana foi um pregador na época que esteve entre toda essa gente. Então, chega-se à conclusão que a verdadeira religião, vamos usar o termo assim, religião, a verdadeira religião, ela está do lado dos monoteístas. Mesmo estando do lado dos monoteístas, eles têm as suas diferenças de crença. Tem as suas diferenças de crença porque existem aqueles que enxergam só os acontecimentos na luz do átrio, e aqueles que vão um pouquinho mais a fundo e que enxergam a luz do lugar santo,
Mas existem aqueles que vão até o lugar santíssimo. Então escuta e vê, diferente dos que estão na luz do átrio e na luz do lugar santo. Vocês entenderam? Mesmo sendo monoteísta. O que é ser monoteísta? É crer na existência de um só Deus. Do lado oposto tem os politeístas. Tem uns que é mais profundo, né? E outros menos. Uns têm suas aberrações ao ponto de crer em um Deus chamado Satanás. São os satanistas, né? Tem a religião satanista. Tem os macabros. Os hindus, por exemplo, eles creem na existência de 3.300 deuses. E o Deus maior deles é o Brahma, né? E assim vai. Assim vai. E mesmo no meio dos que dizem ser monoteísta, ainda há aqueles de modo disfarçado que deixam, né, penetrar, entrar no meio a doutrina que leve as pessoas a pensar em 3 deuses, em 3 pessoas distintas. E dizem ser cristãos, dizem ser monoteístas. Então, a trindade, né, de uma forma sorrateira, entra no meio da cristandade e os fazem, por falta de revelação da verdadeira adoração, faça-os adorar uma adoração idólatra. Uma adoração idólatra. Então, o irmão Brana, ele, no meio de todos os religiosos, ele teve a oportunidade de expressar aquilo que Deus deu a ele. Aquilo que Deus deu a ele. Os nossos irmãos adventistas pregaram as 7 igrejas, assuntos que envolvem as 7 igrejas. O Dr. Smith também, no mundo dos Testemunhos de Jeová, pregou as 7 igrejas. E na Igreja Batista levantou-se um grande teólogo que falou também das 7 igrejas. Mas, queridos irmãos, vamos ver uma coisinha aqui. Da forma que o irmão Brana pregou, o capítulo 2 e o 3 de Apocalipse, faz a diferença. Faz a diferença, porque não fica só na história, mas a história revela o lado positivo da igreja e o lado negativo da igreja. E o objetivo principal é nós captarmos a doutrina que envolve o estudo das igrejas. O objetivo destas igrejas que estão aqui no capítulo 2 e 3, o objetivo é nós captarmos a doutrina apostólica. E aquilo que de forma sorrateira o inimigo tentou e fez entre o povo de Deus. Vocês compreendem? E por outro lado, você vai captar uma coisinha comigo aqui. Se a igreja de Éfeso tem esse significado almejado, porém relaxado, você vai ver que esse capítulo 2 de Apocalipse, ele se refere ao início do livro de Gênesis. O início do livro de Gênesis, nós temos Adão e Eva, correto? E o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. E Deus disse assim: haja luz, e houve luz. De repente ele foi fazendo separação entre luz e trevas, foi assim? Ele foi fazendo separação entre águas e águas.
O nosso Deus, para começar, vamos entender assim, que Ele não é misturador, Ele é separador. Então Ele não é misturador, Ele é separador. Essa coisa misturada, ela bagunça. Ela bagunça. Então estava desse jeito, e quando Deus foi colocando as coisas em ordem, Ele teve que fazer separação entre luz e trevas, entre águas e águas. E Ele fez a porção seca e pôs o nome de terra, não foi? E a porção de águas e mais águas Ele chamou de mares. Esse capítulo 2 de Apocalipse, ele tem muito a ver, não é só o capítulo 2, mas o capítulo 1 também. Tem muito a ver com o livro de Gênesis. Quando estava Adão e Eva ali no jardim do Éden, era a igreja de Éfeso. Quando estava Adão e Eva ali no jardim do Éden, era a igreja de Éfeso. Tempo maravilhoso, semelhante ao livro dos Atos. Atos dos Apóstolos é a igreja de Éfeso. Vou repetir, Atos dos Apóstolos é o livro é a igreja de Éfeso, é o Apocalipse capítulo 2. Vê se vocês captem, para não fazer confusão. Atos dos Apóstolos é a igreja de Éfeso, a igreja que está no Apocalipse capítulo 2. É o início do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 2 é o início do Novo Testamento. O início do Novo Testamento não é Atos dos Apóstolos? Escuta, Mateus, Marcos, Lucas e João não tem nada a ver com o mundo dos gentios. Mateus, Marcos, Lucas e João é um período que Deus está tratando com os judeus. Estava Jesus lá. Jesus veio para quem? Para os judeus, correto? Então Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 3 anos e meio que revela o ministério de Jesus, foi com os judeus, nada com os gentios. Nada com os gentios. Haja visto que Jesus pediu para os seus discípulos pregar somente aos judeus. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas não vão aos gentios e samaritanos, não faça isso. Em outras palavras, não é tempo para eles ainda. Então eu vou repetir, Mateus, Marcos, Lucas e João são períodos que o Senhor Jesus está tratando com Israel, com os judeus, nas últimas horas, últimos momentos que Deus estava tratando com os judeus. Findou-se com a morte e sua ressurreição, e aí em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre os discípulos, aí Jesus fala para eles: agora vocês vão e pregar toda criatura. Quando você lê São Mateus 28, versículo 19, Jesus já ressuscitou, já ou não? São Mateus 28, versículo 19, Jesus tinha ressuscitado? O senhor quer falar? Jesus tinha ressuscitado. Então depois da sua ressurreição, depois é que ele então abre-se o parêntese e diz para os seus discípulos: agora vão a todas as gentes. Mas quando você entra em Atos capítulo 1, Jesus pede para eles irem para Jerusalém, para eles se encherem do Espírito Santo, receber virtude do Espírito Santo, para agora ser testemunha dele, tanto em Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria, a todas as gentes. Aí foi quando abriu o livro dos Atos dos Apóstolos. Então ali é a igreja de Éfeso.
aquele período da igreja de Éfeso, oh meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, aquele povo cheio do Espírito Santo, aquele povo de coragem, aquele povo de ânimo, à sombra dos apóstolos. O povo estava tão assim, olhando para os discípulos, olhando para os apóstolos, e o Espírito Santo revelava Jesus para eles, aquele Jesus que eles mataram, porque agora Jesus estava neles. E que período foi esse período? O período da igreja de Éfeso, o período de Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso. Por isso que é o período almejado. Aquele período lá, irmão, foi tão bom, o pessoal estava tão assim, animados, estimulados, início da carreira, né? Início da caminhada. No início da caminhada não é assim? Todo mundo animado, todo mundo fazendo festa, todo mundo alegre, todo mundo disposto. Início da igreja. A igreja nasceu ali no dia de Pentecoste. Passou-se alguns capítulos, naquela caminhada aparece, né, o mensageiro. Qual foi o mensageiro que caiu do cavalo? O apóstolo São Paulo caiu do seu cavalo. Ali recebeu a comissão, né? A comissão de ser o mensageiro para aquele tempo, para aquele período, para aquela era. Um perigo nós apanharmos um complexo, né, e cair na armadilha do diabo. Não querer falar era quer dizer tempo, era quer dizer período. Leia no dicionário para você ver. A era de Éfeso, o período da igreja de Éfeso, o período da igreja de Éfeso, cujo mensageiro, o anjo da igreja, era Paulo, foi Paulo. E ele caiu do seu cavalo, ele teve que cair do seu cavalo teológico, cair dos seus sentimentos teológicos, das suas razões, dos seus estudos que ele tinha feito, lendo o Velho Testamento. Ele lendo a Bíblia, oh irmãos, preste atenção, lendo a Bíblia, se você não tiver o Espírito Santo, você está fadado a trazer interpretações e desviar o sentido da palavra. Então, quando Saulo, ele estava estudando a Bíblia, entrou para o seminário, formou-se na sua teologia, aos pés de Gamaliel. Ele saiu dali um homem erudito para ensinar as pessoas. Ele foi fariseu dos fariseus, foi mestre. Só que ele não tinha o Espírito Santo. Ele não tinha o Espírito Santo, e não tendo o Espírito Santo, não tem a mente, né? Não tem a mente de Jesus Cristo. Mas quando ele caiu do seu cavalo, e que o Senhor revelou para ele o que é realmente o projeto de Deus, ele viu que estava muito longe. Ele aprendeu de Gamaliel, estudando a Bíblia. Quantos livros tem o Velho Testamento? Quantos livros? Quantos, irmão Edmar? Quantos, irmão Marcos? 39. Então a Bíblia de Saulo tinha 39 livros. E ele estudou esses 39 livros, é claro, como teólogo, como mestre, como estudante. Ele estudou muitos outros livros. Ele chegou a estudar a religião que batizava pelos mortos, que hoje nós temos os mormons, né? Os mormons são a mesma teoria, a mesma teologia que havia nos dias que Paulo estava ali pregando, e ele encontrou essa religião que batizava pelos mortos. E muitos outros tipos de religiões, né? Ele estudou, o homem erudito, homem culto, poliglota, falava em diversas línguas. Mas o Espírito Santo estava naquele povo.
Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado sobre aquela gente. Então isso aí é a igreja de Éfeso. Almejados, sombra dos apóstolos curava os enfermos. As pessoas vendiam suas propriedades e traziam e depositavam aos pés dos apóstolos, para os apóstolos repartir aquilo com as pessoas mais carentes, as pessoas mais necessitadas. Eles tinham prazer de fazer isso. Sem falar nas coletas, sem falar nas ajudas de igrejas para igrejas. O povo não estava apegado em bens, o povo estava voltados. Inclusive você vai notar aqui que o Espírito Santo fala que eles deixou o seu primeiro amor, não fala assim? Você lembra da leitura que fizemos? Deixaste o teu primeiro amor, porque enquanto eles estavam naquele primeiro amor, eles faziam isto, vendiam suas propriedades, gostava de viajar com Paulo, viajar com Pedro, estar com a igreja, os irmãos, faziam festas e evangelizavam, e pregavam, e batizavam. Num dia só, quase 3.000 almas, de início, na abertura dessa era, ou desse tempo da igreja de Éfeso, quase 3.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus Cristo, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Que período maravilhoso, igreja! Que povo animado, que povo destemido era a igreja de Éfeso. Mas como tem dois sentidos, né? Almejados, porém, participam comigo, almejados, porém, relaxados. Não foi o que aconteceu com Adão e Eva? Período de Adão e Eva, irmão, era maravilhoso demais. Maravilhoso demais. Adão tinha poder, irmão, para mudar o curso dos rios. A Eva, auxiliando ele ali, era a igreja do Adão. Adão representava o Espírito Santo, representava Cristo, representava Deus. Os céus Deus governaria, mas a terra Deus deu para Adão governar. Olha, você vai pôr nome nos animais. Você olha na cara desse, olha na cara daquele e põe o nome que você acha que dá certo. Olha nos pássaros, você põe o nome. Você olha no rostinho dele ali, na carinha dele, põe o nome nele. E Adão recebeu essa autoridade de botar o nome nos animais. E tudo lhe obedecia. Ele era o Deus ali, o Senhor da terra. Aquele período que não tinha dor, não tinha praga, não tinha cardos, não tinha abrolhos, não tinha nada disto. Era só prazer, era o Éden de Deus, prazer de Deus. Éden que significa prazer, Éden de Deus, prazer de Deus. Período almejado, glorioso, cobertos com o véu da inocência. Adão pegava na mão da Eva, sem nenhuma maldade, sem malícia, era amor fraternal. Nada de amor nada de amor erotismo, aquele amor fraterno, minha irmã, aquele amor protetor, aquele amor que protege. Não é esse amor erotismo, não é esse amor misturado com vaidade. Não, era aquele amor fraterno, o amor de Deus e o amor fraterno. Amor que protege, amor que cuida. Adão cuidava de Eva, Eva cuidava de Adão, companheiros, sem maldade, sem malícia. Eu repito, não tinha dor, não tinha decepção, não tinha inimizade, não tinha porfia, não tinha briga, não tinha desavença, não tinha ódio, não tinha raiva. Mas também não tinha espinho, não tinha inseto, não tinha cobra, não tinha nada disso. Não tinha lacraia, né? Não tinha guerra. Não tinha mandruvá. Mulher tem medo de mandruvá. Não tinha mandruvá. Eles corosão, né? Não tinha. Ai, irmãos,
Mas uma palavra o Senhor Deus deu para eles: comam de todas as árvores que estão no jardim, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Essa árvore vocês deixam ela de mão, está aí. Mas eles eram cuidadosos, eles eram zelosos, eles cuidavam, eles eram zelosos. Mas aí você vai notar, do jeitinho que a igreja de Éfeso relaxou, a igreja lá do livro de Gênesis, Eva, também relaxou. A igreja tem essa tendência, por isso que o irmão Brana fala aqui nessa mensagem aqui, ó, que ele diz que Deus, ele é imutável, ele não muda, mas a igreja muda. O irmão Brana fala aqui nessa mensagem, a era de Éfeso, parágrafo 11, ele diz assim: agora não vá se confundir aqui, quando disse que Deus e seus modos não mudam. Não disse que a igreja e seus mensageiros não podiam mudar. A igreja muda, porque Deus, ele é como o sol, é o mesmo ontem e hoje. Mas a igreja é como a lua, ela não é a mesma ontem e hoje. Ora a igreja está crescente, outra hora a igreja está minguante, outra hora a igreja está nova, outra hora ela está cheia, passam por estações. E Eva era a igreja de Adão, e não foi o Adão que relaxou, não é Deus que relaxa com as coisas, não é Deus que relaxou, não. Quem relaxou foi a igreja de Adão, não foi Adão que relaxou. Então não é Deus que relaxa. Paulo diz assim: a mulher salvar-se-á dando à luz filhos, se ela permanecer na fé. Porque primeiramente não foi Adão que foi enganado, mas a mulher deixou ser enganada, né? Seduzida. Ela relaxou, ela se relaxou, ela se descuidou. Ao invés dela ficar ao lado do seu marido Adão, ao invés da igreja ficar ao lado de Cristo, que é a palavra, na era de Éfeso, lá em Atos, Apocalipse capítulo 2, o que aconteceu? Relaxou-se. Então, gostaria que você admitisse, cresce, aceitasse que o Apocalipse capítulo 2 tem tudo a ver com Gênesis capítulo 1, 2 e 3. A igreja de Adão relaxou-se, se descuidou-se e deu ouvido à voz do inimigo, ouviu a serpente. É aí que está a revelação do primeiro selo do Apocalipse capítulo 6. É aí que está a revelação, quer dizer, abrindo o livro, eu estou abrindo o livro para os irmãos verem. O Velho Testamento é a primeira asa dessa grande águia, a qual nos conduzirá à presença de Deus. E o Novo Testamento é a outra asa dessa grande águia. E tudo que nós temos no Velho Testamento são sombras e tipos, e a realidade da coisa é mostrada para nós no Novo Testamento. A igreja dos Atos revela para nós, mostra tudo para nós. Por isso que o irmão Brana fala assim, ó: o único dos livros que não parou de ser escrito, qual que é o livro? Atos do Espírito Santo da igreja. E a igreja começou lá, depois que Jesus ressuscita. A igreja começou quando o Espírito Santo caiu sobre eles. A igreja começou ali. E vem vindo. E agora nós estamos na última hora
no último tempo da igreja na terra. Então eu repito, o único dos livros que não parou de ser escrito, não está aqui na Bíblia, mas continuou escrevendo a história da igreja e a manifestação do Espírito Santo na igreja. Vocês estão captando, igreja? O único dos livros que não parou de escrever foi o livro dos Atos. Está escrito assim, Atos dos Apóstolos. Na verdade deveria estar escrito assim, Atos do Espírito Santo nos Apóstolos, ou na igreja. E a igreja, ela é composta de membros e com seus dons, né? Dons de cântico, dons de oração, dons para expulsar demônio, curar os enfermos, libertar os oprimidos, levar o evangelho a toda criatura. Dons, os 9 dons que está lá no livro de Coríntios, no capítulo 12, né, de Coríntios. Amém? Então, agora preste atenção. A igreja de Éfeso se relaxou. Vamos ler de novo a era de Éfeso, a igreja de Éfeso. Vamos ler? Vamos devagarinho aí, abre aí Éfeso capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz: aquele que tem na sua destra, sua mão direita, as 7 estrelas. Aí nós já sabemos que no Apocalipse 1, versículo 20, diz que as 7 estrelas são 7 anjos. Então ele tem esses 7 anjos na sua mão direita. Direita é essa, né? Por que ele tem 7 estrelas na sua mão direita? Para ele usar. E essas 7 estrelas, no versículo 20 de Apocalipse 1, diz que são anjos. E esses anjos, eles aparecem nas igrejas aqui. Isso aqui não é apenas direcionado à igreja lá da Ásia, Éfeso. Não. Mas você vai notar que não é, porque diz assim, ó, que anda no meio dos 7 castiçais. Quem é que estava andando no meio ali do jardim do Éden? E que Adão e Eva encontravam com eles na viração do dia. Quem é que andava lá? Deus. Deus andava lá no jardim do Éden. A árvore da vida estava lá no jardim do Éden. Vida, árvore da vida, vida, gente. Pensa na vida, se alimentar-se de uma árvore que te dá vida. Ela estava lá no jardim do Éden. Então, por isso que aqui na igreja de Éfeso, diz assim, ó, que anda no meio do castiçal, dos castiçais, anda no meio da igreja, das igrejas, porque aqui está no plural, né? Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, as 7 igrejas, ele anda no meio. Agora preste atenção, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. É tão cuidadosa, tão cuidadoso a igreja de Éfeso. Adão, igreja, Eva, tão cuidadosos, tão zelosos, tão prudentes, né? E puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Dizem ser apóstolo. Aí eu sou crente, eu também sou, eu sou pregador, eu sou evangelista, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Então vamos provar se realmente ela é, porque o tempo se encarrega de provar cada um de nós aqui. Vocês concordam? É só o tempo, irmão. Espera, o tempo vai mostrar de qual lado realmente você está. O tempo não tratou de mostrar para nós e não está mostrando para nós muita coisa.
Isso foi mostrado lá na era de Éfeso, na igreja de Éfeso, no período que a igreja do Senhor Jesus foi chamada de Éfeso, que quer dizer almejado. Porém, vamos observar o tempo. O tempo vai mostrar o significado completo desse nome. Pusestes à prova e os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Aí o versículo 4 já começa a mostrar o relaxo da igreja. O relaxo da igreja, ó. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Começou a relaxar. Bom, oxalá que o estudo que nós estamos fazendo essa manhã, nós podemos trazer também para o nosso lado pessoal, para o nosso ministério pessoal, viu, jovem? Muito cuidadoso, muito zeloso, muito dedicado. O tempo se encarrega de mostrar realmente o que você tem no seu coração. Vai começar a relaxar. E, para ser mais direto, nós estamos estudando o início, não é? Mas nós estamos agora no fim. E o fim é do mesmo jeitinho que começou. Tudo que nós temos lá no livro de Gênesis, que começou lá, está agora aqui no finalzinho, no Apocalipse. Está tudo conosco aqui, ó. O fim mostrando para nós tudo que começou lá. Começou almejado, aquele poder de Deus, aquela coisa maravilhosa, mas de repente se relaxou. A Eva relaxou, se relaxou, e ainda arrastou seu marido, né? Seu marido não podia largar ela, não podia deixar ela, acabou acompanhando ela, redimiu ela para ele, né? E se submeteu à consequência que ela, a sua desobediência, trouxe. Estou falando de Eva. Agora, o que aconteceu no livro de Apocalipse, capítulo 2, o que aconteceu com Atos, foi a mesma coisa. A igreja de Éfeso, do livro de Atos, ela relaxou. Por quê? Porque aqui diz assim, ó, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O 5, lembra-te. Lembra quando você mudava o curso dos rios, Adão? Lembra quando você colocava o nome nos animais? Lembra que Deus endossava seu ministério? Lembra que o poder te acompanhou? Lembra-te. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Isso está falando com a igreja de Éfeso, com aquele período dos livros dos Atos, mas também está mostrando para nós o que aconteceu lá no livro de Gênesis. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. É um paralelo que eu estou fazendo. E pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não arrepender, é aquilo que nós ouvimos na sexta-feira. Até o que você tem, o restinho que você tem vai ser tirado. O pouquinho que você tem vai ser tirado. Então você está me acompanhando, não está? Quem está me acompanhando aí? Isso é para a escola, né? Isso é para quem tem interesse. Aí o irmão disse assim, não, falar disso cansa demais, cansa demais. Agora você só está escutando, cansa, e eu tenho que pensar, tenho que ler, tenho que falar, e tenho que ficar em pé aqui, não estou reclamando. E outra coisa, eu não posso ensinar de modo que vocês fiquem confusos. Porque é chuva de ensinamento que amadurece a igreja. Tem os momentos
momentos para nós dançar, nós pular, nós alegrar, fazer festa com os jovens. Tem os momentos de nós chorar, sepultando os mortos, apresentando as crianças e casando os jovens. Mas o que te amadurece é a chuva de ensinamento. E para você aprender, você tem que abrir os seus olhos e os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está querendo te mostrar. Ainda mais cansa, me dá sono. Dá em quem não tem interesse. Eu tive dificuldade demais na escola. Por quê? Porque a última aula que eu tinha era de português. E o português eu não gostava. E embora é a matéria que eu mais preciso, né, do português. Eu não sabia que eu precisava tanto do português. Para falar, para ensinar, para mostrar. Eu não sabia. O que eu gostava demais era de matemática e de história. E da aulazinha que eu tive, pouquinho, quando eu fazia quinta série, a aula de inglês. Mas, irmão, quando vai ficando por último assim, é assim mesmo, o professor tem dificuldade. Principalmente com os alunos que têm menos interesse, né? Mas eu espero que vocês captem. Vamos ficar nisso aqui. Aleluia. Foi isso que o irmão Branham ensinou para nós. Depois veio com essa história de que o irmão Branham plagiou. Não, 26 letrinhas, 26 linhas que o doutor Clarence Larkin escreveu. Agora veja uma pregação que o irmão Branham fez, mostrando para nós o que era Éfeso e o que é a abertura deste livro. O irmão Branham associou o Apocalipse capítulo 6 com a abertura do primeiro selo, ali nessa era da igreja de Éfeso. O cavaleiro do cavalo branco, com a doutrina, com as obras dos Nicolaitas. As obras dos Nicolaitas, vamos lá abrir lá Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. Está aqui, ó. Havendo cordeiro, aberto um dos selos. Esse cordeiro é ele que passeia no meio dos 7 castiçais. Irmão, preste atenção. É esse cordeiro que abre o livro, é que passeia no meio dos 7 castiçais. É que passeia no meio das igrejas. Esse cordeiro é o Cristo, né? É o que intercede por você, intercede por nós e faz confronto com esse cavaleiro do cavalo branco que vem com as obras dos Nicolaitas. Vamos lá? Vamos ler? E havendo cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem ver. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Agora nós voltamos aqui no Apocalipse capítulo 2. Como é que está escrito aí no capítulo 2, versículo 6? Tens, porém, isso que aborrece as obras dos Nicolaitas. Esses Nicolaitas aqui eram justamente os vasos os quais o diabo usaram para manifestar o ministério desse cavaleiro do cavalo branco, ao ponto das pessoas pensarem que era Cristo. As obras fez com que as pessoas se desviassem da doutrina do apóstolo São Paulo, que era o mensageiro para aquela era, ou para aquela igreja, para aquele período. O apóstolo São Paulo falava uma coisa e eles falavam outra. Sempre teve isto no meio da igreja. Vocês estão captando? Agora, foi isso que levou a igreja de Éfeso
a se relaxar. O povo se relaxaram. Irmão, eu fico maravilhado quando a pessoa aceita o evangelho e vem para o nosso meio alegre, não falta um culto. Pode estar chovendo, uma coisa que me deixa confiante é depois de 30 anos a pessoa continua na mesma firmeza. Eu estou com quantos anos de casado? Estou quase com 40 e poucos anos de casado. O que mostra realmente que eu amo a minha esposa é agora. É agora que vai mostrar que se realmente o meu amor por ela é verdadeiro. Mas esse amorzinho, enquanto a garota está com o cabelinho, né, a pele bem macinha, pescocinho, como disse Salomão nos seus cantares, a mão de almofada, cinturinha bonitinha, olhos bem bonitinhos, e ele também é um galã, né, meu macho, não sei o que, meu homem e tudo, mas depois que fica lá o velhinho, eu quero ver o amor manifestar é agora. O verdadeiro amor mostra agora. É depois de muitos anos que você creu nessa mensagem, depois de muitos anos que você aceitou a revelação dessa Bíblia, depois de muitos anos você ter ouvido a mensagem, problemas daqui, problemas dali, e o amor aumentando, aleluia, a fé aumentando. Cai, levanta, luta, peleja, dor, enfermidades e tudo, e no entanto o seu amor aumenta por ela, aumenta por ele. Não se relaxa. Não se relaxa. Mas a igreja, o tempo foi passando. Aqui no gráfico, quantos anos a igreja de Éfeso durou? A colocação, o irmão Brano aceitou isso, né? Ele aceitou. Ele mostra lá, do ano 53 até o ano 170. Então foi mais de 100 anos. Foi 120 anos. A igreja. Agora o Noé pregou 120 anos. Terminou só ele e a mulher dele. E os 3 filhos e as 3 noras. Todos relaxaram. Voltaram atrás. Agora vamos para a igreja de Éfeso. Vamos ler o versículo 6 de novo. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Obras, irmãos, não era doutrina, não era nada pregado, não era nada imposto, era obras. Parece que inverteu a coisa, né? Porque nós pregamos e depois nós manifestamos a pregação através das obras, é assim? Porque fé é obras expressado. Agora aqui estava vindo de uma forma o contrário. Antes era obras dos nicolaítas. E as obras, irmão, falam muito mais do que pregar. O inimigo é astuto, não é? E o irmão Brano, quando foi pregar batismo com o Espírito Santo, ele deixou ser levado, o irmão Brano, profeta, deixou ser levado por esse pensamento de que o batismo do Espírito Santo era amor, era caridade. Depois o Espírito Santo mostrou para ele que o batismo do Espírito Santo não é caridade, não é o que foi traduzido pela Igreja Católica em 1 Coríntios capítulo 13. A Igreja Católica, a Bíblia que é traduzida por João Ferreira de Almeida, traduz amor por caridade. Porque eles creem que a caridade, ela é o amor. Você fazer o bem para esse, fazer o bem para aquele, dar esmola, e fazer isso e fazer aquilo, isso é o quê? Isso é amor, caridade. Quando na verdade isso não é amor. Nós podemos fazer tudo isso e não ter Deus. Nós podemos fazer tudo e não ter o verdadeiro amor, que é Deus. Deus é amor. Por isso que o amor, ele é classificado
em amor fíleo, amor erótico, amor ágape. Sem falar outros tipos de amor, que é traduzido, né? É confundido. A paixão, por exemplo, que dura pouco, demais da conta a paixão. Dura enquanto conseguir a coisa. Depois que conseguir, já não quer mais nada. Apaixona por um carro, aí aquela coisa, e depois que compra o carro, não era isso que eu queria. Arrependi porque eu comprei esse carro. A paixão, apaixona pela moça e vira aquela tinhanha. Viu, minha filha? Cuidado com paixão. Aquela paixão por ele, apaixona. O filho de Davi apaixonou pela sua própria irmã. A paixão terrível. Depois que conseguiu, né? Aí toma raiva, toma nojo, empurra para lá, deixa ela com a vergonha dela. Paixão, isso não é amor. O amor protege. O amor é Deus. O irmão Brana fala assim: se você realmente tem Deus na sua alma, no seu espírito, ao ver que a moça, sua irmã, começa a se comportar de modo indevido, você deve chamar ela e falar assim: minha irmãzinha, eu te amo tanto que eu não quero que você comporte assim. Em outras palavras, não me force a pecar. Não faça isso. Eu estou aqui para te proteger. Eu quero levar você no altar pura, aleluia, para quando o pastor orar por nós, abençoar de verdade o nosso casamento. Esse é o rapaz que tem Deus na vida. Ele não se relaxa, ele não deixa ser levado por essas coisinhas que enganam. E a igreja de Éfeso, infelizmente, deixou ser levado pelas obras dos nicolaítas e pôs dúvida na mensagem do mensageiro. É o que está acontecendo hoje. Não vá se confundir obras com o verdadeiro amor de Deus, porque o verdadeiro amor de Deus é corretivo. Por isso que muitas mocinhas deixam o pai, deixam a mãe, porque o pai ama tanto que corrige, a mãe ama tanto que corrige. É assim ou não é? Mas as amiguinhas demonstram mais amor do que a mãe, que concorda com ela em tudo. Os amiguinhos concordam com ele em tudo e ajudam até. Aí o rapaz sem juízo, sem a revelação de Deus, a moça sem a revelação de Deus, fica contra o pai, fica contra a mãe. Porque o pai fica corrigindo, a mãe fica corrigindo. É porque o verdadeiro amor corrige. O verdadeiro amor é Deus. Deus vê a coisa lá na frente, não é aqui presente. É o sofrimento lá na frente, é a desgraça lá na frente. Vocês concordam comigo? Dão glória a Deus. E infelizmente a igreja de Éfeso se relaxou tanto quanto Eva com aquela coisa de Gênesis 3. O diabo vem em forma da serpente, né? Que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e puxou o véu da inocência dela e mostrou outro tipo de prazer. Por isso que o irmão Brana veio e pregou a mensagem: Éden satânico é o prazer que o diabo deu para as pessoas, e o prazer do Éden satânico traz consequências terríveis, ao ponto de Deus falar assim para Eva: agora com dor você vai ter seus filhos, e o seu desejo vai ser para o seu marido. Em outras palavras, para você não se tornar uma mulher vadia, aí, na mão de um e de outro. Vamos ler a Bíblia com os olhos da águia e vamos largar de ser tão inocente em relação às coisas que são reais e verdadeiras. Ele vai te dominar. Em outras palavras, igreja, deixa o Espírito Santo te dominar. O Espírito Santo que caiu em Atos capítulo 2 é que deveria e que deve dominar os crentes verdadeiros. Viu, Eva? O seu desejo vai ser para o seu marido,
Igreja, nosso desejo tem que ser para o nosso marido espiritual. Nosso prazer, nosso desejo. O nosso prazer deve ser este: é fazer o nosso Deus feliz, nosso Deus alegre. Quando você alegra Deus, Ele te envia proteção, Ele te envia gozo, Ele te envia saúde, Ele te envia vitória. Esse é o nosso segundo Adão. Ele foi capaz de morrer por nós, e Ele continua nessa guerra, nessa luta. Ele anda passeando no meio, vai para lá, vem para cá, aleluia, cuida daqui, cuida dali. Ele está no meio, o Cordeiro de Deus corre para lá, corre para cá. O sangue dele que te lava e purifica, e que faz você mais alvo do que a neve. Por isso que eu digo para a igreja presente e para a igreja que está ausente através da internet: eu não tenho que dar satisfação para parente, para irmão, para irmã, para quem quer que seja, porque carne e sangue não é do reino dos céus. Eu tenho que dar satisfação primeiramente para Deus e para o povo que ama a sua palavra. Ficar dando satisfação para irmão, para irmã, para sobrinho, para sobrinha. Eu me comprometi com isso aqui, ó, com o Senhor Jesus Cristo e com a sua palavra. Quiser vir na minha casa e quiser que eu vá na casa dele, tem que ter lugar para essa mensagem. Eu não estou servindo a Deus em uma igreja que crê na Bíblia pelas metades. Eu estou servindo a Deus numa igreja que crê na restauração de toda a Bíblia Sagrada. Ué. Nós temos que ser fortes naquilo que nós cremos, ué. Ou então nós nos denominamos, ué, e ao invés de defender a palavra, começa a defender nome de igreja, começa a defender nomes de status, história, defendendo uma patente. Quer dizer que eu tenho que defender uma patente? Não, a minha patente vem do céu. Aleluia. E eu estou aqui para representar o céu para a igreja, representar o pastor dos pastores, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele quer passear no nosso meio, igreja. Mas infelizmente a igreja de Éfeso, tanto quanto Eva, se relaxou. Por isso que você vê aqui, ó, preste atenção. Me acompanha, câmera. Glória a Deus, vê aqui. A igreja de Éfeso, ao tanto de luz. O tempo passou, no ano 170, já caiu para um outro período, que é o período da igreja que é chamado Esmirna, e que por sua vez tem o significado de amargura, amarga. Sofreu a mesma amargura que Adão e Eva sofreu depois de ter relaxado para a serpente de Gênesis 3. Amargura, arrependimento. Por que foi escutar as obras dos nicolaítas? E para começar, você vai entender por que as trevas aumentou. Por quê? Porque a igreja relaxou e abriu mais espaço para o diabo trabalhar, ao ponto das obras dos nicolaítas virar o que? Doutrina. Era uma obra, agora já é doutrina, já é. Vocês estão entendendo? Virou doutrina para ser ensinado para o povo. Por quê? Deixou o ensinamento do apóstolo Paulo. Paulo pregou: eu temo que assim como a serpente enganou Eva, também vos apartem da simplicidade do evangelho que está em Cristo Jesus. Foi o mensageiro que falou isto. Foi o mensageiro que falou isto. No período que ele era o anjo da igreja de Éfeso. E foi o que aconteceu.
E aí você segue a história. 170 a 312 vem a era de Pérgamo. O que o diabo queria fazer? Ele fez. Levou a igreja a casar-se com o Estado e colocando menos de Deus na igreja. Por isso que você está aqui, ó, negro, escuro. Pérgamo significa isso, inteiramente casado com o Estado. Aí os irmãos que queriam ficar com a mensagem de Martim estavam sofrendo, porque as trevas estavam maior. E a igreja fazendo compromisso com o Estado, política dentro da igreja. E nisto estava a abertura do terceiro selo, que era o diabo montado num cavalo. Qual é a cor do cavalo que o diabo estava montado lá no período da igreja de Pérgamo? Qual? Qual cavalo? Hã? Fala, igreja. Hã? O cavalo vermelho. Quem não aceitasse a doutrina da igreja, que agora a igreja estava maior, né? Escura, a igreja agora é o número dos escuros. A igreja se tornou casada, autorizada pelo Estado. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com isto. Política na igreja, nem a espiritual, nem a religiosa. Espiritual sim, né? Não a religiosa. A política espiritual é se manter sempre contra Satanás, né? Contra o diabo. Agora, Pérgamo inteiramente casado com o Estado, e o diabo montado no seu cavalo vermelho, matando os crentes, matando mesmo. A igreja matou. A história mostra, e lá estava revelando o terceiro selo de Apocalipse capítulo 6. Mas vamos voltar na era de Éfeso. Vamos lá, vamos voltar na Éfeso. Eu gostaria que os irmãos entendessem que antes de entrar o anjo da igreja que está em Esmirna, nós temos que terminar aqui o período da igreja de Éfeso, onde o Espírito Santo diz que aborrecia as obras dos nicolaítas. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Cavalo branquinho. E o camarada estava montado no cavalo branquinho, que saiu vitorioso para vencer, de Apocalipse 6, versículo 1 e 2, na abertura desse livro. Ele estava desarmado, e a igreja não percebeu. Se a igreja tivesse percebido, não tinha que ter temor dele. Ele estava desarmado. Você quer ver que ele estava desarmado? Abre aí Apocalipse capítulo 6. Ele estava desarmado. Ele não tinha arma. Olha aí, versículo 2 do capítulo 6. A abertura dos primeiros 6 selos, né? Está aí, ó. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Olha o arco na mão. E foi-lhe dado uma coroa. Ele não conquistou essa coroa igual Cristo conquistou. Foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Ele estava com um arco na mão, mas estava sem flecha. Estava sem a flecha. Ele não tinha como atingir ninguém. Ele veio como cordeiro, né? Ele veio manso, veio puro, veio... Então, aquela inocência. Não é assim que o rapaz chega para a moça? Eu fico assim olhando para certas moças que chegam no escritório, não quer ficar para titia. Na igreja, cadê os rapazes? Aí, o que acontece? A moça fala assim: ele é tão bonzinho, pastor, ele é quase crente. Olha, ele não bebe, ele não fuma, ele é assim, assim. Eu fico olhando para ela, mas que inocência, né? Por que não põe à prova?
o que a igreja de Éfeso deveria ter feito, mas foi se relaxando. Foi se relaxando. Põe em prova. Eu lembro de uma história de um rapaz que começou a cortejar a filha de um pastor. E como todos os pastores são iguais a todos os pais, primeiro tem que ser pai de filhos para depois ser pastor, né? Então, aquele rapaz começou a cortejá-la. Vinha lá de uma outra cidade. Pai, o irmão vai vir nos visitar, vai estar conosco. Em outras palavras, eu conversei tanto com ele na internet, me mandou umas fotos, a conversa dele, aquela conversa assim, boa demais, só fala na Bíblia, só canta hinos, né? Fala os cantares de Salomão todinho para mim, que eu chego, me arrepio. Meu filho, então deixa eu conhecer esse rapaz. Aí o rapaz veio. Vem almoçar conosco. Aí o rapaz veio. Naquela época andava de cavalo, né, certamente. Ou de jegue, ou naqueles ônibusinhos, sabe, que ele chegou lá todo sujo. Aí preparou um banho para ele, trocou a roupa, o pastor falou: a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmão. E ele disse: a paz do Senhor. Irmão, depois que você tomou banho, tá? A mesa já está posta, vamos jantar? Você veio conhecer minha filha, né? Meu coração está feliz. Mas só que o pai estava assim, conheceu o rapaz. Tem como o senhor fazer uma oração para nós, irmão? Faz uma oração de gratidão, agradece a Deus para nós. E todo mundo fechou os olhos e ele ficou ali. Irmão, faz a oração para nós. Ô pastor, eu estou aqui tentando lembrar como é que começa a danada da reza. Ele deu uma olhada assim: reza? Eu esqueci como é que começa. O senhor sabe me ensinar como é que começa a danada da reza? Percebeu, o pastor percebeu. Esse aí não tem nada de crente nele. Isso aí não tem nada de cristão ainda. Sabe nada de igreja. Sabe nem orar. Reza é uma coisa decorada, né? Até o Pai Nosso, Jesus pediu para nós não usar de vã repetição, ensinou nós a orar, mas ele pediu que nós não usássemos de vãs repetições. Ficar só repetindo uma coisa, sem profundidade da alma, isso não é oração, isso é uma reza, né? Tem muitas rezas que são feitas aqui neste púlpito. Que Deus tenha misericórdia de nós, igreja. Aleluia. Nós estamos sendo colocados à prova. E eu não quero me achar sendo mentiroso. E infelizmente o rapaz estava querendo passar como cavaleiro do cavalo branco. Mas a espada do Espírito ele não tinha. A espada do Espírito ele não tinha nada. Então vamos levantar nossas mãos e vamos dizer assim: Senhor, tenhas misericórdia de nós. Eu não quero me relaxar, como Eva se relaxou, como Adão se relaxou, como a igreja de Éfeso relaxou. Eu quero mostrar para vocês que é tão idêntico o capítulo 2, a primeira carta de Éfeso, paralelo com Gênesis, que a recompensa para os vencedores tem muito a ver com o livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Vamos ler ao vencedor qual que é a promessa que o Senhor faz para a igreja de Éfeso. Se é um paralelo ou não é com o livro de Gênesis. Por que que o Senhor teve que dar como exemplo as obras dos nicolaítas? Deus teve que dar como exemplo. Por quê?
Por quê? Porque precisava de um profeta para nos mostrar isso ou não precisava? Agora veja aí, ó. Eu estou aguardando o almoço, mas já está saindo, né? As irmãs lá da cozinha têm misericórdia de mim. Vamos ler o último versículo aí do capítulo 2. Como é que está escrito aí? Agora que quero que todo mundo leia junto. O versículo último aí, o versículo 7 do capítulo 2. Vamos ler forte mesmo, junto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí lê. Para um pouquinho. O que tinha lá no jardim do Éden? Não era 2 árvores? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da... E ao que vencer, lhe é concedido comer da árvore da vida. Tem um paralelo com o livro de Gênesis ou não tem? Tem ou não tem, igreja? Éfeso, almejado, porém relaxado. O Espírito Santo não mudou nada, mas a igreja, diz o irmão Brana, muda. Mas vamos terminar com o versículo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aí o irmão Brana fala aqui, ó. Agora não vá se confundir, parágrafo 11. Aqui quando eu disse que Deus e seus modos não mudam, não disse que a igreja e seus mensageiros não podiam mudar. A igreja não é Deus. Eu não tenho obrigação nenhuma de me submeter à doutrina da igreja. Você não tem obrigação nenhuma de se submeter à doutrina da igreja. Uma vez que a doutrina da igreja não está de acordo com a doutrina de Cristo, o que nos importa não é a doutrina de Cristo? Por isso que está lá em Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. Sair de quê? Da igreja que não está comprometida com a doutrina de Cristo. Então diz assim, ó. A igreja não é Deus. Assim sendo, ela pode mudar. Mas o que disse foi que, por ser Deus imutável, com seus modos imutáveis, nós podemos voltar ao princípio e ver esse princípio perfeito de Deus, e então julgar por meio daquela norma. É assim que se faz. A igreja verdadeira sempre se esforçará por ser igual à original do dia de Pentecostes. Irmão, pense nisso aqui. Começar no Espírito tem que permanecer no Espírito até o fim. Não adianta começar no Espírito e terminar na carne. A conta vem depois. Pode ser igreja, pode ser pessoalmente, com microfone ou sem microfone. Eu espero que todo mundo esteja ouvindo direitinho e a gravação aí está boa demais. Não adianta você falar, ter rótulo, e não ter lá dentro da garrafa a mesma coisa que diz estar no rótulo. Igreja de Cristo, unidos com Cristo, para Cristo, tabernáculo da fé. Sem fé? Tabernáculo da vida. Sem vida? Quando é que nós perdemos a vida? Quando nós colocamos Cristo para fora, colocamos a palavra para fora, não damos direito para a palavra ter
Ah, mas é o filho do pastor, é a filha do pastor. Não interessa. Cristo não está envolvido com isso. Cristo está envolvido com a sua palavra e com a sua gente. E a sua gente tem que se harmonizar com a sua palavra. Pastor não pode se prender à condição da esposa, à condição do marido, do filho, da filha. Pastor não pode se submeter a dinheiro. Ah, mas se eu falar a verdade para aquele irmão, ele vai embora. Uai, então que vai, porque o compromisso dele não é com Cristo, porque se for com Cristo, ele fica. Se é com Cristo, ele fica, ele não se escandaliza. E é melhor nós não termos do que termos errado, é correto ou não? Então preste atenção no que o irmão Branham está dizendo. A igreja verdadeira deste dia procurará se aproximar ao que foi a primeira, a igreja de Éfeso. E os mensageiros das igrejas, tendo o mesmo Espírito de Deus, procurarão se aproximar do que foi o apóstolo São Paulo. Não serão exatamente como ele, mas os verdadeiros mensageiros serão os que mais se entregam a Deus e só declarava a palavra de Deus e manifestava ao Espírito Santo em poder. Nenhum outro serviria. A gente tem que se basear no original. A gente tem que se basear no original. Vamos ficar no original? Eu quero o original. O original que eu conheci. Aleluia. Quando eu tinha 11 anos de idade. Quando me empregaram a mensagem. Eu olho é para a mensagem. Estou tentando conduzir o povo na mensagem de um mensageiro. E seus mensageiros seguirão ao apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro da primeira era. Isto é simples e é maravilhoso. Por isso que quando o irmão Branham foi levado lá, além da cortina do templo, naquela visão, aquele povo vinha, e o anjo que estava conduzindo ele conta na sua mensagem à igreja, ele diz assim, que o anjo mostrou uma velhinha lá. Mostrou uma velhinha para ele? Mostrou uma jovem, novinha, muito linda, uma moça linda, linda, de uma idade dos seus 20 a 22 anos, 25 anos, ele calculava. Aí o anjo disse assim, você está conhecendo esta daí? Ele disse, não. Esta daí é aquela irmã que você conduziu a Cristo. Conduziu a Cristo com a idade de 90 anos. O irmão Branham falou assim, meu Deus, eu preguei o mesmo que Paulo pregou, eu ensinei o mesmo que Paulo ensinou. Como é que o irmão Branham pode ser falso, gente? Pregando o mesmo que o Paulo pregou, ensinando o mesmo que Paulo pregou. Eu nunca criei que o irmão Branham fosse falso. Pode contar para mim as piores asneiras que queiram contar a respeito do homem chamado William Marion Branham para mim. Eu não me firmei em William Branham, eu me firmei na mensagem que ele pregou. E eu estou firmado na mensagem de William Branham. Qual que é a mensagem de William Branham? Levanta a mensagem de William Branham. A Bíblia, gente. O irmão Branham só levava a Bíblia para o púlpito. Só pregou a Bíblia. Eu só preguei o que Paulo pregou, eu só ensinei o que Paulo ensinou. O irmão Branham vem e diz assim, leia Efésios capítulo 2 e 20, assim que não sois estrangeiros nem forrasteiros, Efésios 2, 19, 20, assim que não sois estrangeiros nem forrasteiros, mas concidadão dos santos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos
Profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O irmão Breno fala assim: a verdadeira igreja crê 100% em tudo que o apóstolo São Paulo ensinou. Então a multidão gritou assim para o irmão Breno: nisto nós estamos descansando. É nisto que eu me descanso, igreja. É nisso que cada um de nós devemos nos descansar. Vamos descansar nisto? Então, igreja de Éfeso, paralelo com a igreja de Gênesis. Éfeso almejado, porém relaxado. Eva foi a igreja de Adão. Eva foi a igreja de Adão. E ela se relaxou para o nicolaítismo, para conquistar, sabe? Nicolaísmo quer dizer isso, conquistar leigos. Eva foi conquistada, foi seduzida. A igreja de Éfeso foi conquistada pelas obras dos nicolaítas, e com isto o livro estava sendo aberto. O Velho Testamento e o Novo, abrindo. Está captando, não está, meus queridos? Estava abrindo, mostrando o inimigo e mostrando o inimigo. Mostrando o amigo e o inimigo. Aí você lê toda essa mensagem, o irmão Breno citando Bíblia, uma atrás da outra. Um homem mais bíblico do que foi o irmão Breno. Aí vem esse espírito e diz assim: tira esse homem de cima do seu púlpito, tira esse profeta da sua igreja, fica só com a Bíblia. Ó espírito hipócrita! Porque quando Deus envia um homem, ele vem dentro daquele homem, e o Espírito Santo conduz a igreja a pastos verdejantes, que é a Bíblia Sagrada. Tira o homem, tira o profeta, tira o apóstolo, tirou, né, demônio, Satanás. Tira não. Para a perfeição da igreja, ele deu apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Você pode conseguir derrubar o homem, mas não derruba o apostolado. Dá glória a Deus, igreja. Você pode, demônio, Satanás, derrubar o homem. Você estava de olho no homem, que carregava pelo coração de muita gente, que carregou o apostolado. Você derruba o homem, mas não pode derrubar o apostolado. Derruba, mata o profeta, desmancha o altar, mas não pode matar a mensagem que Deus tem nos enviado, que está no coração dos eleitos. Mataram os profetas, derribaram os altares. E Elias disse: ficou só eu. Ficou nada. A turma de gente que Deus tem, aleluia, espalhado por esse mundo afora, ao lado do ministério de Elias. Deus te abençoou. À noite nós temos mais. Quantos foram abençoados? Dão glória a Deus. Salva de palmas para Jesus. Amém, graças a Deus, fomos ricamente abençoados com esse poder, com essa revelação. E haverá um ensaio após o almoço para os irmãos que desejarem cantar.